Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Gostaria de tratar nessa noite com o tema Sede imitadores de Deus. Pergunta que nós deveríamos fazer: como nós conseguimos imitar a Deus? Há uma falso ensino que o homem, que diz que o homem é um semideus, que o homem pode decretar algumas coisas e as coisas vão acontecer, ou o homem quer ocupar o lugar de Deus. Então isso é um ensinamento equivocado, meus irmãos. Mas à luz desse texto, a palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos imitar a Deus, irmãos. Nós não conseguiremos imitar a Deus nos seus atributos incomunicáveis. Nós não conseguiremos jamais imitar o nosso Deus. O exemplo: na soberania, na alta existência, na infinitude, na imutabilidade, na imensidão, onipotência, onipresença e outros. Nós não conseguiremos imitar a Deus nos seus atributos incomunicáveis. Nos comunicáveis nós conseguimos. Deus é amor, nós precisamos amar. Deus é misericordioso, nós precisamos ser misericordioso. Nosso Deus é fiel, nós precisamos também ser fiéis. E também nós não conseguiremos imitar a Deus na obra da criação. Isso jamais. Na obra da redenção também, nós não conseguiremos imitar ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser perfeito como o vosso Pai é perfeito, irmãos. Quem disse foi Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros, irmãos. Então, a palavra de Deus várias vezes nos exorta a nós imitarmos. Imitarmos quem? A Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em suas cartas: assim como Cristo amou a igreja
vós também precisais amar a vossas esposas. Veja, irmãos, vários imperativos, várias ações nós precisamos ter. Então, nessa noite, à luz desse texto, nós precisamos imitar a Deus. Não nos seus atributos, mas com várias orientações da palavra do Senhor. E nesse texto, primeiro nós precisamos imitar a Deus, verso 1 e verso 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, irmãos. Então nós imitamos a Deus quando nós o amamos. Quando nós o amamos, o nosso Deus. A nossa identidade precede o comportamento, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A nossa identidade precede o nosso comportamento. E o nosso comportamento tem que revelar que de fato nós estamos ligados no nosso Pai Celeste. Que nós temos afinidade com o nosso Deus. Uma das maiores alegrias é ver os filhos imitando os pais. Os pais, quando dão bons exemplos, quando o pai tem um bom caráter, e os filhos imitam, e os filhos querem ser igual ao pai. A palavra de Deus diz que nós precisamos imitar o nosso Deus, como filhos amados, irmãos. Ainda esse texto diz que nós somos filhos amados, por isso nós imitamos o nosso Pai. O amor cristão não é um sentimento, irmãos. É uma decisão. Hoje se fala muito sobre amor. Amor para lá, amor para cá. Mas é como um sentimento. E nas decisões, nas práticas, não conseguimos revelar que de fato nós o amamos. A palavra de Deus diz, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade, irmãos. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele começa tratando sobre o projeto de Deus em relação à salvação do homem. Ele fala que a situação do homem, o homem estava morto em seus delitos e pecado. Ele nos diz que nós fomos eleitos por Deus. Ele ora para que a igreja compreenda essa vontade, o amor de Deus, esse projeto da salvação. No capítulo 4 ele fala da unidade da igreja. E no capítulo 5, irmãos, ele pede, vocês têm que imitar a Deus. Essa carta é muito importante, irmãos. Foi importante para a igreja de Éfeso e é importante para nós hoje. Consegue imaginar isso? Você é filho de Deus e você é chamado, você é convocado a imitar o seu Pai. Não nos atributos incomunicáveis, mas imitar o passo de Deus. Nosso Deus que foi amoroso, nosso Deus que é generoso, nosso Deus que é fiel, nosso Deus que é paciente. Nós precisamos imitar. Ainda o verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, irmãos. Então, Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Está lá em Romanos, capítulo 5. Deus prova o seu amor, Ele nos amando quando nós éramos inimigos, irmãos. Então, nós precisamos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, irmãos. Eu sei que é mais fácil amar pessoas que nós temos uma certa afinidade, que nós temos uma certa aproximação. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos amar os nossos inimigos. E uma das evidências do amor é o perdão. Então nós precisamos imitar o nosso Pai, o nosso Deus, que nos perdoou, revelando o seu amor sacrificial lá naquela cruz. Observa o verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus, mesmo assim, nos amou. Então nós precisamos amar, irmãos, nas nossas decisões. Decisões de perdoar os nossos
ofensores, as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos apunham pelas costas. Quantas e quantas vezes nós somos injustiçados, nós somos caluniados, pessoas pisam em nosso pé, às vezes propositalmente, e a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos imitar a Jesus Cristo. Nós precisamos andar nesse amor, irmãos. Quando nós agirmos assim, nós estaremos imitando o nosso Deus. O nosso Deus tinha toda a autonomia para nos fulminar, acabar com nós, a raça humana. Mas não, Ele foi as últimas consequências para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos dar a vida eterna, irmãos. E aí chega a nós, sabemos que nós somos homem imperfeito, mas não temos a capacidade de perdoar os nossos irmãos. Não temos a capacidade de perdoar pessoas que nos ofendem. Por quê, irmãos? Porque nós não queremos imitar a Deus. Veja essa convocação que Paulo faz, essa intimação, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vocês têm uma nova vida. Deus resgatou vocês. Deus deu uma esperança para vocês. Vocês não podem viver mais como outrora. Então, no verso 1 e verso 2, o Paulo trata sobre essa questão. Paulo estava, irmãos, desafiando aqueles irmãos. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos encoraja, nos desafia a nós imitarmos o nosso Pai, o nosso Deus, irmão. Verso 3. Mas a impudícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O Paulo, agora, ele vai falar um pouquinho, vai descrever o homem daquela época, os pecados que havia, pecados sexuais. Impudicícia significa pecados sexuais. Naquela época era muito forte isso. Os homens, ali em Efésios havia o templo de uma deusa, né? E lá tinha práticas sexuais naquele culto, né? Como sacrifício. Então o Paulo escreveu descrevendo aquele homem daquele contexto. Mas ele queria alertar a igreja: vocês não podem agir assim. Vocês não podem ser como o povo, vocês não podem ser como homens. Final do verso 3, como convém a santos. Essas práticas, essas abominações, não pode nem nomear entre vós. Não pode não pode deixar a porta aberta para essas coisas entrarem no meio do povo de Deus. Isso não convém. Então, naquela época, irmãos, havia o templo da Diana, na cidade de Éfeso, era muito comum, né? E no versículo 4, o Paulo vai falar também de outro pecado, o pecado da língua. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, a igreja não deveria tolerar esses pecados, irmãos, a qual a sociedade acha normal. Pecados tolerados pela sociedade não são aceitos por Deus, irmãos. Infelizmente, hoje, muitas igrejas se perdem, querendo imitar o mundo, querendo abraçar o mundo. E o mundanismo entra para dentro da igreja. Então, pecados tolerados pela sociedade não são aceitos por Deus. O Paulo fala isso tanto no verso 3 como no verso 4. Essas conversações, essas palavras torpes, palavras que não edificam, tem que ser descartado. Paulo alerta que essas práticas não combinam com o reino de Deus. Imagine, irmãos, palavras fúteis em nosso meio, até brincadeira no meio do povo de Deus, tem que tomar cuidado. Brincadeiras com duplo sentido, palavras que não edificam, conversações, piadas,
não pode haver isso no meio do povo de Deus, irmãos. Isso é normal lá fora, no reino de Deus não. Então Paulo estava tratando desses dois pecados que estavam ali, presentes naquela sociedade, naquela cidade, e que a igreja precisaria tomar muito cuidado, irmãos. Hoje também nós precisamos vigiar, nós precisamos ter esse domínio. A palavra de Deus diz lá em Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A língua, um pequeno órgão, mas que faz um estrago tão grande, irmãos. Pense antes de falar. Tenta ser um canal de bênção na vida das pessoas. Ao abrir a sua boca, professe coisas boas, que edifica, que cura a alma, que abençoa, que reanima as pessoas. Seja uma pessoa útil nas mãos do Senhor, irmãos. Veja, a sociedade estava cheia disso, e Paulo fala, ó, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, essas coisas não podem estar aqui no meio de vocês. Antes, use os seus lábios, use a sua língua para ações de graças, para edificar, para abençoar a vida das pessoas, irmãos. Nós precisamos ser esse canal de bênção que Deus quer usar para abençoar a nossa igreja, irmãos. Cuidado com o seu linguajar. Tiago diz que quem domina é um perfeito varão, capaz de dominar todo o corpo. Verso de número 5 e 6. Então, o Paulo trata primeiro do pecado, né? E agora ele vai dizer, se nós não agirmos de maneira correta, as pessoas nós iremos receber o juízo de Deus. Verso 5 e 6 diz assim, sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quem gosta de ficar no lamaçal do pecado, como diz o verso 3, paixões sexuais, vidas sem regra, né? Então, naquele contexto era muito comum isso, irmãos. Havia esse falso ensinamento. O que importa é a sua alma, o seu corpo, você pode fazer o que você quiser. O importante para Deus é o seu espírito. O corpo, você pode cair no lamaçal do pecado, que não tem problema. Você pode ter relações com quanto você quiser. Havia muito essa ideia, irmãos, ainda hoje também. Mas naquela época, primeiro século, o Paulo alertava sobre isso. E se você continuar nessas práticas, com essas conversações torpes, com essas práticas sexuais inconvenientes, vocês vão receber o juízo de Deus. Porque isso revela que você não é nascido de Deus, que você não teve uma vida transformada por Deus. E no verso 5, ninguém vos engane com palavras vãs. Veja, irmãos, dizendo, o que importa é o seu espírito, o seu corpo não importa. Não o engane com essas palavras. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o juízo vai vir sobre aqueles que levam uma vida sem temor a Deus, sem santidade. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós acostumamos com o pecado? Quantas e quantas vezes nós escondemos essas coisas dos homens, porque de Deus não tem como esconder. Nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas, irmãos. E aqueles pecados que nós cometemos, trancado a 7 chaves, entre 4 paredes, Deus está vendo. Deus está vendo. E o Paulo alertando aqueles irmãos, esses filhos da desobediência, esses que não foram alcançados pela graça de Deus, que não nasceram de novo,
vão receber a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, verso 24, que Deus, isso é triste, irmãos, mas esse é o resultado, essa é a consequência do pecado. Vai dizer assim que Deus entregou o homem ao seu próprio desejo infame. Já que o homem queria cometer aquilo, Deus entregou. Depois os irmãos leiam Romanos 1, do 24 em diante. Homens fazendo coisas abomináveis. O próprio Deus entregou. O próprio Deus deixou o homem fazer o que quer, o seu desejo de pecado, irmãos. Nós precisamos imitar a Deus, irmãos. Não a nossa natureza que é pecaminosa. Nós não podemos querer imitar, fazer qualquer coisa para sentir aquele desejo pecaminoso, irmãos. Da vantagem, do orgulho, das paixões, a avareza. Mas Deus entregou os homens na sua infâmia. Depois os irmãos lêem, e aquilo não é muito triste, irmãos, o que está relatado lá. Homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com animais. É muito triste. Mas o próprio Deus deixou, irmãos. No meio do povo de Deus, não pode haver práticas assim. Não pode haver, irmãos. Nós temos que imitar a Deus. E como que nós iremos imitar a Deus se nós estamos flertando com o pecado? Como nós vamos amar ao nosso Deus como filhos amados? Isso não é possível, irmãos, quando nós estamos cheios de pecado. E o Paulo vai dizer que, no verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes, irmãos, nós tínhamos uma vida depravada. Antes de ser alcançado por essa graça. Agora nós temos uma nova vida, irmãos. Novos valores. E diz o texto que eles não apenas estavam nas trevas, né, verso 8, mas eles eram a própria trevas. Pois outrora erais trevas. Não está escrito, vocês estavam nas trevas, mas vocês eram a própria trevas. Mas agora vocês são luz no Senhor. Agora vocês estão no reino de luz e vocês são essa própria luz. Uma nova vida, irmãos. Uma nova vida. Essa é a maior necessidade nossa da igreja hoje. De as pessoas olhar para nós e ver que Deus transformou a nossa vida, irmãos. Quando nós estávamos na época da ignorância, todas as coisas eram normais para nós. Mas agora nós estamos na luz, irmãos. E quando a luz entra na nossa vida, as trevas têm que ir embora, irmãos. O Paulo faz esse contraste. Vocês não apenas estavam nas trevas, mas vocês eram a própria trevas. Agora vocês estão na luz, mas vocês são a própria luz. No verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, irmãos. Será que os nossos frutos têm revelado isso, irmãos? Será que agora nós temos uma vida íntegra? Uma vida de caráter transformado pelo nosso Deus? Porque, veja, nós estávamos nas trevas, irmãos. Nós tínhamos prazer pelas paixões sexuais. Nós tínhamos um linguajar que muitas vezes até blasfemava contra Deus, zombava de Deus. Mas hoje, o fruto da luz
consiste em bondade, justiça e verdade, irmãos. Ser justo, ser íntegro, abençoar a vida das pessoas. Quantas e quantas vezes ainda nós cometemos injustiça contra nossos irmãos? Quantas e quantas vezes nós não falamos a verdade? Isso é coisa do passado, irmãos. Nós somos uma nova criatura. Nós temos que seguir isso, irmãos. Nós temos que produzir esse fruto da luz, que consiste nisso, irmãos. Se nós queremos alcançar esse mundo, irmãos, nós precisamos viver isso. Imitadores de Deus. Imitadores de Deus, irmãos. Assim como a igreja primitiva impactou naquele momento, com as suas ações concretas, não era discurso, não era belas mensagens, mas nas ações. E conseguia atrair, conseguia impactar. E assim o Senhor iria acrescentando dia após dia, irmãos. Nós precisamos viver também, irmãos. Praticando a justiça, a verdade, irmãos. Foi para isso que Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Ser uma pessoa bondosa com nossos irmãos. Ser esse canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas, irmãos. Tudo isso é possível, irmãos, porque o nosso Deus, Ele nos tirou daquele estado, daquele ambiente de trevas e nos trouxe para o reino de luz. Ele não só apenas nos trouxe, mas Ele nos transformou a nossa vida. Ele colocou um novo coração. Ele deu uma nova vida, irmãos, uma nova mente. E agora temos que ter novos hábitos, outros princípios, irmãos. Não fica se enganando a si mesmo, irmãos. Assim como ninguém vos engane com palavras vãs. Eu posso pecar aqui, que no final vai dar tudo certo. Deus é misericordioso. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus nos chamou para termos uma vida irrepreensíveis. Uma vida de domínio, irmãos. Deus não nos escolheu porque nós éramos santos, mas nos escolheu para sermos santos. Deus não viu nada de bom em nós, mas mesmo assim Ele nos escolheu. Gostaria que cada um, irmãos, que está nessa noite, possa sair convicto que você tem uma nova vida, irmãos. E você precisa imitar Deus. Imitar Deus, irmãos. Qual a finalidade da luz? A luz purifica, a luz ilumina, a luz aquece, a luz aponta a direção, avisa os perigos e a luz gera vida, irmãos. Veja quantas coisas. Eu vou repetir. A finalidade da luz: a luz purifica, a luz ilumina, a luz aquece, a luz aponta a direção, avisa os perigos, a luz gera vida. Veja para que Deus te chamou, para você produzir tudo isso. Como nós já ouvimos, nós não temos luz própria. A luz que está em nós, ela veio de Deus, com essa nova vida. E eu e você somos desafiados, irmãos, a viver isso. Então Paulo faz esse contraste no verso 9. Fruto, bondade, justiça e verdade, irmãos. Comece a praticar isso na sua vida. Essa semana, eu preciso ser uma pessoa bondosa. Eu preciso ser uma pessoa justa. Eu preciso ser uma pessoa verdadeira. Naquilo que eu creio, naquilo que eu confesso, naquilo que eu disse diante dos homens e diante de Deus, que eu iria o amar, que eu iria o servir, que eu iria se sujeitar à sua palavra, que eu iria ter uma vida santa. Seja verdadeiro nisso, queridos. Pare de se enganar a si mesmo. Cuidado com as conversações, com o falso ensino, dizendo que você pode viver da maneira que você quer, que no final vai dar tudo certo. 1000 vezes não, irmão. O Paulo alerta isso. Ninguém vos engane com palavras vãs, com discurso, com sofisma, como foi falado hoje pela manhã.
Nós precisamos se sujeitar, irmãos, somente à palavra do Senhor. É ela que revela os nossos pecados. Através do Espírito Santo, nos convence que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, irmãos. Veja, várias vezes nós precisamos, esse texto nos ensina que nós precisamos andar, irmãos, caminhar, correr, imperativo, ação. Pare de levar uma vida religiosa, do banho-maria, no final vai dar tudo certo. Não, irmãos, assuma esse compromisso com Deus. Tenha essa consciência que Deus te chamou das trevas para o reino de luz. E assim, quando eu e você praticarmos isso, nós conseguiremos produzir vidas, né? Através das nossas vidas, das nossas ações, outras pessoas serão abençoadas por Deus. Que privilégio, irmãos. Os anjos poderiam fazer isso, mas o nosso Deus escolheu a sua igreja. Nosso Deus escolheu os seus filhos para cumprir essa missão, irmãos. Que grande desafio. Mas ao mesmo tempo que é um desafio, é um grande privilégio nós estarmos inseridos no reino de Deus para cumprir isso. No verso 11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, se você gosta de flertar com o pecado, observe, você tem que reprovar isso. Não seja amigo dessas coisas. Não seja parceiro do pecado, irmãos. Abandone essas coisas. Nós não podemos ter essa atitude de estar ali flertando com o pecado. Mas nós precisamos reprovar. E reprovar é ter a coragem e a ousadia para dizer não. Para dizer não, irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos brincar com o pecado. Muitas vezes nós queremos experimentar aquilo que está atiçando o nosso coração, que está cobiçando o nosso coração. E nós queremos tocar. E nós não conseguimos calcular o prejuízo daquilo. O John Bunyan, puritano, ele dizia assim, quando o pecado chegava diante dos seus olhos, ele dizia, vai embora, eu sou uma nova criatura, eu morri. Quando o pecado batia no seu ouvido, ele dizia também, eu estou morto, eu sou uma nova criatura. É como se nós, cristãos, precisávamos andar, irmãos, com atestado de óbito no bolso, quando o pecado tenta nos assediar. Nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia. Vai embora, eu morri, eu sou uma nova criatura. Nós precisamos, irmãos, abandonar isso. Mas muitos, assim como o apóstolo Paulo diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Infelizmente, alguns são cúmplices, alguns gostam, alguns acham até prazeroso. Não entendeu o que é ser discípulo de Cristo. Não entendeu o que é ser igreja de Cristo. Não entendeu o que é ser uma nova criatura. Não entendeu porque Cristo foi lá naquela cruz morrer por causa do seu pecado. Verso de número 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Veja, irmãos, isso aqui é curioso. O Paulo está dizendo que até tratar desse assunto, do pecado de algum irmão, é vergonhoso. Temos que tomar até cuidado. Por quê? De repente, aquilo que o irmão está fazendo é tão vergonhoso, é tão gravíssimo, que quando vai ser tratado, quando vai ser disciplinado, quando vai ser exposto, pode até contaminar a mente de outras pessoas. Pode até constranger outras pessoas. O Paulo estava sendo zeloso com a igreja, com a sã doutrina. O que as pessoas fazem, o só tocar no assunto,
é vergonhoso. De repente, uma pessoa que nasceu num lar cristão, nunca experimentou algo tão vergonhoso, né, o tamanho do pecado. E aí vai ser tratado na igreja aquilo, e aquilo ali acaba penetrando na mente. O Paulo está dizendo que nós precisamos tomar até cuidado nisso. Isso é só o referir é vergonhoso, irmãos. Nós precisamos reprovar tudo isso, irmãos. O verso de número 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, diante da luz, todas as coisas são manifestas, irmãos. A palavra de Deus é luz, Deus é luz, a igreja precisa ser essa luz, irmãos. Que as nossas vergonhas, os nossos pecados, irmãos, que nós possamos abandoná-los, para que isso não venha a ser manifesto pela verdade. Até quando você vai ficar escondendo os seus pecados? Até quando você vai ter essa vida de pecado? Até quando você vai estar impedindo de o povo de Deus crescer? Porque o que destrói o povo de Deus, o maior inimigo do povo de Deus não é o diabo, é o pecado. O que impede o avanço do reino de Deus é o pecado, irmãos. E muitas vezes, quando eu e você cometemos esses erros, vivemos essa vida cheia de pecado, nós estamos impedindo do crescimento da igreja. Até quando você vai ficar flertando com o pecado? Essa igreja, quando começou, irmãos, começou com um poder do Espírito Santo. Vidas foram transformadas. Aqueles irmãos foram na praça queimar os seus livros de ocultismo, de feitiçaria. Tiveram uma transformação profunda, radical, irmãos. Mas passados alguns anos, segundo os estudiosos, cerca de 10 anos, aquela igreja perdeu o fervor, perdeu o avivamento. E agora no verso 14, vai relembrar eles para sair daquela zona de conforto. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Depois de 10 anos, Paulo estava exortando aquela igreja: cuidado com o pecado. O pecado destrói a igreja. O pecado destrói a sua vida. Vocês foram chamados para imitar a Deus. Desperta, saia desse marasmo, saia dessa letargia espiritual. Vamos para frente. Vocês têm uma nova vida. Vocês tiveram um encontro com Cristo. Irmãos, esse é o nosso alvo, de andar, de prosseguir, irmãos. Verso de número 15 ao 17, nós podemos ver o que é imitar a Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remim no tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que é imitar a Deus, irmãos? Paulo vai dar 4 razões aqui. Primeiro, nós temos que imitar a Deus, porque o nosso Deus, Ele nos deu um raciocínio, irmãos. Ele nos deu uma mente para pensar. Vede prudentemente. Deus te deu essa mente. Você tem que ter um raciocínio para ver como que está a sua vida. Seja prudente, não seja nécio, não seja um irresponsável. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aparece novamente, andai. Andar, irmãos. Nós não estamos parados. A vida cristã é uma caminhada. Não é estacionamento. Deixa para descansar no céu. Até o último respiro, irmãos. Trabalho, empenho, foco. Abandonando o pecado, seguindo a Cristo, imitando a Deus. Usa a mente para pensar.
Como que eu estou usando a minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com tudo que Deus tem me dado? Segunda razão, viver com sabedoria. A sabedoria, irmãos, quando ela é usada, nós seremos abençoados. Usar com sabedoria, sabedoria lá dos altos, que nos dá o discernimento espiritual. Essa é a maior necessidade nossa, sabedoria. Quando nós buscamos essa sabedoria, Deus nos dá. E quando nós praticamos, nós iremos conseguir algumas coisas, irmãos. Primeiro, nós iremos conseguir obedecer a Deus. Nós iremos conseguir compreender a vontade de Deus. Nós iremos conseguir compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós praticarmos a isso, nós seremos abençoados. Veja quantas coisas a sabedoria nos proporciona, irmãos. Mas tem uns que desprezam. Tem uns que preferem ficar lá em outras coisas, vídeos, sei lá, filmes, perdendo tempo. E não busca sabedoria. Não busca conhecer a Deus. Conhecer a palavra de Deus. Ler bons livros. A sabedoria é a maior necessidade nossa para nós conseguirmos imitar a Deus. Terceira razão, a vida é curta. A vida é curta, irmãos. Alguém aqui sabe quantos dias resta para a sua vida? Não sabemos, irmãos. Semana passada, pela graça de Deus, eu fiz 45. Talvez com certeza já vivi a metade da minha vida. Não sabemos se a semana que vem estarei aqui. Não tenho certeza disso. E você também não. Então a nossa vida é curta. Nós precisamos, então, remir o tempo. Remir o tempo, irmãos. Quando nós conseguimos compreender o que é remir o tempo, Paulo vai dizer, porque os dias são maus. Naquela época, várias doutrinas estranhas, erradas, equivocadas, falsos ensinos. A maldade do ser humano, até hoje, está aí ao nosso redor. Nós precisamos remir o tempo, irmãos. E a palavra aqui é comprar tempo. Comprar tempo. Administrar bem o tempo. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós desperdiçamos o nosso tempo, irmãos. Então, essa é a terceira. E a quarta, porque os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. Nós olhamos para a sociedade e nós vemos como a sociedade tem se destruído. Com vários padrões, ideologias, coisas horrendas, irmãos, horrendas. A família tem sido atacada constantemente. Nós olhamos para o nosso governo, não vê nada de bom. Nós olhamos ao redor, o mundo, guerras, vírus, pestes, a própria natureza se revelando, irmãos, catástrofe. Os dias são maus, irmãos. Por isso nós precisamos viver com sabedoria, remindo o tempo, comprando o tempo, administrando o tempo, para nós imitarmos a Deus, irmãos. Essa ideia de remir o tempo me faz lembrar do cego Bartimeu. Os irmãos conhecem. Cristo estava passando em Jericó, a última vez que Cristo passaria em Jericó. E o cego Bartimeu ouviu dizer que Cristo estava entrando na cidade. E o cego Bartimeu não perdeu a oportunidade, irmãos. Ele aproveitou aquele tempo. E ali ele pediu para que Cristo pudesse dar a vida, para que ele pudesse, a visão, desculpa, para que Jesus pudesse dar a visão para ele novamente. Ele aproveitou aquele tempo precioso. Cristo nunca mais iria passar por Jericó. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade. Aproveite, irmãos.
Aproveite cada momento, cada porta que Deus coloque diante de você. Aproveite. E o último, nesse verso 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, irmãos. Que bonito. Compreender qual é a vontade do Senhor, irmãos. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida nessa noite, irmãos? O que Deus requer de cada um de nós? O que Deus requer da igreja presbiteriana Emanuel? Você já sabe? Você já tem a resposta? Você tem se esforçado para compreender qual é a vontade do Senhor? Procurar, irmãos, agir. Deixa eu vou manusear isso aqui para tentar compreender, para descobrir qual é a vontade do Senhor. Tudo isso, irmãos, com sabedoria, remir no tempo, se esforçando, pois a sua vida é curta. Não desperdice a sua vida, irmãos. O cego Bartimeu não desperdiçou aquele momento. É hoje. É hoje que eu vou voltar a ver. Eu vou ter esse encontro com o Salvador. Eu vou ter um encontro com o Messias. E eu tenho certeza absoluta que eu vou voltar a ver, pois esse é o que diz na cidade, que ele tem todo o poder. Ele não deixou para amanhã. E ali, quando ele gritava, as pessoas falavam, mandavam ele calar. Para, você está incomodando. E quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós precisamos, queridos, aproveitar as oportunidades, irmãos. Procure compreender qual é a vontade de Deus. Procure. Não desperdice a sua vida. Quando você não compreender qual a vontade de Deus para a sua vida, você vai viver à mercê dos prazeres desse mundo, da sua própria vontade. Pergunte para Deus, qual o propósito de Deus? O que Deus requer de você? Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que Deus vai te revelar isso na sua palavra, na sua comunhão, na sua devoção, na sua oração com o Senhor. Eu termino dizendo, você está no centro da vontade de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Segunda pergunta, você tem amado as pessoas que estão ao teu lado? No verso 2 fala, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amar como Cristo amou. Você tem amado as pessoas que estão ao teu lado? Perdoando, encorajando, sendo um canal de bênção na vida dessas pessoas? Terceira, essa semana, você já abençoou alguém? Quantas pessoas, em decorrer da semana que se passou, tiveram contato com você? Quantas pessoas dialogou com você? Quantas pessoas ali famintas estavam ao seu lado, querendo uma palavra, querendo estar perto da luz, e você desprezou, você não percebeu, e você deixou de abençoar essa vida? Quantas pessoas você abençoou essa semana, irmãos? Que nessa semana que se passou, você passou despercebido, não teve essa postura de um cidadão dos céus, que nesta semana você faça isso. Aproveite as oportunidades, irmãos. Abençoe a vida das pessoas. Alerte essas pessoas do caminho que elas estão andando. Seja uma pessoa bondosa. Como diz o fruto da justiça, né? O fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Pratique isso essa semana. Tenho certeza que Deus vai te recompensar grandiosamente, generosamente, pois foi para isso que Ele nos chamou, irmãos, para usarmos nossas vidas, usar nossos dons e talentos em prol do reino dele, irmãos. Que Deus nos abençoe em decorrer da semana. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por esta noite. Obrigado pela Tua presença. Obrigado
por esta igreja, Pai, que está aqui neste local. Obrigado porque em decorrer desses anos o Senhor tem permanecido em nosso meio. O Senhor tem tido um carinho, um amor para conosco. Nós temos visto isso através da Tua presença, através da Tua palavra, através da Tua exortação, do Teu consolo. Ó Deus, que nós ouvimos nessa noite, Pai, nós queremos praticar para estar honrando, exaltando e glorificando o Teu santo nome, Pai. Continue falando conosco, ó Deus. Continue despertando, Pai, para que a Tua igreja possa ter uma vida santa, uma vida na luz, uma vida que brilhe, ó Deus. Dá-nos a bênção de vermos vida sendo alcançada através das nossas vidas, ó Deus, através da nossa igreja, Pai. Dá-nos a ousadia, dá-nos a intrepidez, dá-nos a coragem, ó Deus, para vivermos de uma forma correta, para que possamos viver em busca da compreensão da Tua vontade para nós compreendermos o Teu propósito, ó Deus. Nos ajude a nós remir o tempo, administrar o tempo, aproveitando as oportunidades, ó Deus, pois os dias têm sido maus. Que a Tua igreja possa cumprir a Tua santa palavra, ó Deus. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua presença. Nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a comunhão e a orientação do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.